Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui hoje, mais uma reflexão. Hoje eu quero falar um pouquinho aí sobre a nossa energia, tá? O gerenciamento, a melhor forma de nós utilizar a nossa energia e entender um pouquinho mais profundamente que nós estamos vivendo aí num tempo agora de quebra, de atualização. E o mundo, a vida sempre vai ser assim, tá, pessoal? Então a gente já tem que entender o que é viver no agora. E isso é estar aqui no presente, no agora, aceitar essa vida, essa jornada que nós temos. Porque hoje em dia a gente vê a tecnologia evoluindo, as coisas andando, as coisas em muitos quesitos melhorando, em alguns, claro, que o outro extremo puxa para tentar não deixar acontecer e piorando. Mas é aquilo, o trabalho que a gente tem que fazer maior é interno. Então a gente precisa acompanhar tudo o que está acontecendo, acompanhar e quebrar todas as religiões que estão dentro de nós. Aí vem o grande questionamento. O que é religião, pessoal? Religião está dentro de nós. Religião tem lá fora também, claro, foi colocada, mas tudo que a gente coloca como um rótulo, como uma crença dentro de nós, também é uma religião. E isso está tudo atrelado às energias que nós precisamos entender, a nossa energia nossa, que é o que mais importa. A gente nos entender e parar de olhar para os outros, porque essa mensagem, se está chegando para você, muitas coisas do que está sendo dito aqui é para você, não é tudo também, porque não é como a gente fala, é um banquete, nem tudo é para nós, mas algumas coisinhas pode ajudar aí na caminhada, assim como quando a gente ouve qualquer coisa, se a gente está presente, a gente está atento a um filme, uma série, um anime, um desenho, se você está presente tem um ensinamento ali. Então o universo ele funciona com tantas variáveis, tantas e tantas e tantas, e a gente precisa entender que é assim que funciona, que não vem de uma coisa rígida, que não vem de um lado só a verdade, porque a verdade para cada um é diferente. Então nós temos vários pontos de percepções e a gente precisa começar a expandir e começar a quebrar as religiões, as limitações que estão dentro de nós, que são os códigos de tabus. Porque a gente precisa atualizar, a gente não pode mais seguir uma Bíblia, a gente não pode mais seguir o livro dos Espíritos, a gente não pode mais seguir o que está dito por outro alguém. A gente precisa sentir dentro de nós e tomar a nossa decisão. Porque tudo isso já é passado. A roda de Sansara não existe mais. Esse sistema repetitório de você repetir, voltar a repetir, não existe mais. Faz tempo já. E a gente precisa criar a coragem de quebrar isso. Primeiramente dentro de nós. Porque o outro não é problema nosso. O outro a gente só pode fazer alguma coisa realmente se o campo permite. E se vem até nós, a gente não pode fazer nada pelo outro. Essa é a verdade. O máximo que a gente pode fazer é auxiliar se for chamado. Se eu não sou chamado, eu estou atrapalhando. Eu estou quebrando com o livre-arbítrio de Deus. Eu estou sendo um abusador. Então, primeiro a gente vai ter que se respeitar. É o respeito. A gente primeiro se respeita. Respeita a nossa energia. Porque são nas pequenas coisas, eu sempre digo para vocês. É um sim que a gente diz, a gente fala, não, mas isso aqui não vai mudar a minha energia. Pronto, é aquele sim ali que você não queria dizer, ele muda completamente seu dia, já é uma energia de abuso. Você está abusando da sua própria energia. E daí eu tava esses dias fazendo umas reflexões e vendo muita coisa. E a gente tem duas personalidades, dois polos aqui, a vítima e o agressor no nosso planeta. Dois arquétipos também, tudo é arquétipo. As próprias energias que vêm canalizar, que vêm com nós, são arquétipos. Elas não estão do nosso ladinho como fantasma. Não existe mais quarta dimensão, tá, pessoal? Não existe mais quarta dimensão. A gente não pode ficar preso no passado mais. Já foi. Se a gente fica preso, a gente está fora da Terra. Aterramento é isso. Eu preciso estar no meu corpo. Tá tudo dentro de nós. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de todas as coisas. E não existe maior e nem pior. Então a gente vai ter que sair do lugar de vítima. Principalmente esse vídeo é mais sobre... Eu quero trazer mais sobre a vítima. Outra hora eu trago mais sobre o agressor. E daí a gente entra no meio espiritual e fica se preso à religião ali dos obsessores, de tal, ter um inimigo lá fora, de olha, as coisas não estão mudando e você está se esquecendo de si mesmo. E você, a vítima, às vezes, quando a gente se coloca nesse papel de vítima ali, que fica no coitadinho, a gente, na verdade, é o grande controlador de toda a situação, porque nós estamos usando quem tem poder. Então o agressor, a vítima sabe que ele tem poder. E através do poder que ele tem,
também. Então, os dois no final são as vítimas da própria obsessão um do outro. Então, é muito profundo, sim. A gente precisa começar a descer umas camadas. Que não existe maior, não existe pior. Nem o agressor é pior e nem a vítima é pior. Um tá obsediando o outro e geralmente isso acontece dentro de nós. Várias vezes a gente se comporta como vítima. Coloca-se ali um ser, uma entidade que nem sequer existe para dar todo o seu poder e não usar da forma correta a sua energia, sua forma arquetípica. Então, aí você abandona todo o seu poder para dar para outro. E a gente precisa parar de alimentar, pessoal, ideias que não são nossas, verdades que não são nossas, histórias que a gente não quer alimentar. É como eu falei, um catálogo da Netflix, ou você vai comprar alguma coisa que você não quer, você está doando energia, tudo é energia. Isso é Matrix, isso é doação de energia. Então a energia é a nossa prioridade, o nosso respeito, e não ficar com medo de se conectar, de fazer aqui. Não, você precisa sentir, sem preconceito, sem julgamento. Enquanto a gente não alcança essa etapa dentro de nós, nós não conseguimos avançar. E a gente precisa, como seres, só ser, e tirar os conceitos, os códigos que foi pregado para nós. Que nós devemos isso, que nós devemos aquilo, que nós não podemos avançar, que nós precisamos ficar presos na caixinha, porque é mais confortável, porque senão a gente volta para o desconhecido, que é a morte. Então isso é como eu trouxe já no vídeo passado, do inimigo interior. Todas as formas que a gente inventa, arquetípicas, obsessores, demônios, como eu já trouxe bastante, tá, pessoal? Nosso inconsciente interior, tudo acontece primeiro no inconsciente, depois vem para o consciente. Não acontece primeiro no consciente, tudo está no inconsciente. E depois a gente precisa trazer à luz, que é a consciência. Todas as formas arquetípicas, demônios, obsessores que a gente alimenta são muitas vezes para nos proteger de nós mesmos, para dar o nosso poder, porque nós não queremos usar na nossa vida, nós não queremos viver essa vida real. E aí nós vivemos uma ilusão, uma fantasia. Eu sou muito iluminado, eu estou sendo atacado o tempo todo. Como assim? Olha quanto ataque eu estou recebendo. Mas isso tudo é você fazendo com você mesmo. Criando-se um roteiro e uma fantasia para fugir da realidade, para não encarar os problemas, não encarar os desafios da vida e não evoluir. Não dar o 100% da sua energia. Aí fica-se ali no campo mental que nem sequer existe, que é só uma falácia. Fica-se só nesse campo mental, nesse campo perturbado, e você perde a sanidade. Então, a partir de agora, eu também vou trazer muitos vídeos explicando mais profundamente sobre os arquétipos, se assim permitido, que eu trabalho com campo, tá, pessoal? Onde a gente vai ter que casar. Porque a espiritualidade, ela não é insanidade, pessoal. E isso está acontecendo muito. Que cria-se essa guerra de obsessor e que você é perseguido o tempo todo e você se coloca como um mártir, tudo na sua cabeça, aí olha para a sua vida real. O que está acontecendo na sua vida real? Aqui, nós estamos aqui para experienciar essa vida. Não é só isso, a gente já sabe, a gente já passou por essa etapa. Não é só isso que existe, só matéria, só... Mas a gente precisa viver essa experiência. Senão nós também vamos perder toda a nossa sanidade e viver no mundo de fantasia. E aí os desafios, eu fico olhando pro desafio do outro. Eu já fiz muito isso, tá, pessoal? Olhava para os desafios porque eu subestimava os meus. Não, isso é muito fácil, isso eu faço a qualquer momento. Vou dar um desafio podre para vocês. Comer mais devagar. É um desafio que para mim é muito, muito difícil. Eu ficava postergando. Não, isso aí eu consigo qualquer hora. E hoje eu tô fazendo esse esforço. E mesmo assim, é desafiador. Tem hora que eu não consigo, tem hora que eu consigo. Então, esse é o meu desafio. Eu não posso comprar o desafio do outro para mim, eu não posso comprar o desafio que estão vendendo na mídia, que estão vendendo as historinhas que venderam no livro, que venderam na Bíblia. A gente tem que atualizar Bíblia, livros, tudo isso tem que ser atualizado, é passado. E aí quando a gente pega, porque os yogis que meditavam também, que ficavam horas meditando, somos nós, está dentro de nós. Todos os arquétipos estão disponíveis dentro de nós, dentro de Deus, porque Deus é tudo. E aí a gente vai abrindo, aos pouquinhos, tá? Se não entende, vai seguindo o seu caminho na hora certa, tá? Porque o que importa não é o entendimento, o que importa é a energia. Que a gente tem que destruir as religiões de dentro de nós.
Porque tudo pode virar religião hoje em dia. Porque é tudo que você coloca como crença, como verdade absoluta, como essa é a conexão que... eu encontrei minha conexão com Deus, então todo mundo vai encontrar só desse jeito. Não, não é assim, pessoal. A minha conexão é de uma forma, a sua é de outra, e a gente vai entendendo isso, que todos somos uma pecinha importantíssima no tabuleiro. E que não existe maior e melhor. Não existe igual... Também a gente entra num campo espiritual muito perturbado, como eu falei, onde fica se fugindo da realidade. Então tudo se trata de fuga da realidade. Aí como está a sua vida? Como está a sua vida? Aqui na carne. Não o que a mente está te dizendo, e é sutil. A autossabotagem, a mente, ela é sutil. Aí você fica num campo de obrigação. Porque eu tenho que ascensionar, eu tenho que evoluir, porque eu não quero retornar. Pessoal, a gente precisa atualizar. Isso é uma falácia. A gente não é assim que funciona mais. Já foi quebrado. Essa roda já não existe mais. Se você se forçar a seguir um caminho que você não quer, que você está sendo obrigado, que você realmente sabe, você está tentando e está muito esforçoso, que não dá, está uma depressão, que está um sofrimento, não é o seu caminho. A conexão com Deus, ela vem com alegria, ela vem com felicidade, com momentos de tristeza, sim, porque a gente precisa. Eu estava trazendo essa reflexão. A gente muitas vezes vai precisar se decepcionar com ídolos, com mestres, para entender que nós precisamos seguir a nossa jornada. Ninguém vai seguir por nós, ninguém pode. Porque Deus está dentro de cada um de nós e cada um vai ter a sua conexão totalmente diferente. Tudo é percepção. A gente pega até quando duas pessoas se apaixonam, você tem já provado pela própria ciência que a pessoa que está apaixonada pela outra escuta a voz totalmente diferente do que a outra, do que as pessoas escutam, muda o tom de voz, muda a aparência, você enxerga totalmente diferente, porque a sua percepção é outra, porque você está conectado energeticamente, então é outro rolê. Então, tudo no final é energia. E a gente não pode se apegar e ficar ali num campo mental que está muito insano, tá, pessoal? A gente vive uma época onde se atualizou muita coisa, já foi muito aprofundado, o próprio Jung trouxe muito, só que a gente tem que ir mais profundo. Mas esse profundo não é, sabe, descer, se jogar no buraco e não saber para onde está indo. Não, é você ir andando conforme a sua velocidade, cada um tem a sua velocidade. Nenhuma ferramenta é maior que a outra. Então, se você é uma moto que corre a 150, corra a 150 no máximo. Se você é uma 300, respeite a sua velocidade, o seu tempo, e ninguém é maior que ninguém, cada um tem a sua utilidade. Todos somos, no final, ferramentas, e a gente precisa encontrar quem nós somos. E aí a gente encontra o nosso servir. Daí nós vamos expandindo, vamos abrindo o campo, vamos nos abrindo, vamos nos tornando pessoas mais felizes até nos momentos. Tem dias assim que eu tô no dia mais triste, a minha onda emocional bate, mas eu tô muito bem, tô muito tranquilo ali. Então a gente precisa, sabe, começar a expandir isso, começar a entender que o passado ficou para trás. Precisamos andar em frente. A gente não pode trazer para nossa vida pessoal, para dentro de casa, todas as ideias que são compradas, que são vendidas aí na internet hoje em dia principalmente. E se a gente sai comprando, a gente traz muita insanidade para dentro da nossa casa, e as crianças são as que mais sentem. Então as crianças estão vindo sensíveis para nos dar uma grande lição, cada vez mais. Porque a gente vivendo uma guerra interna e sempre ficar culpando um obsessor, liberta esse obsessor que você criou, que você criou para colocar a culpa, para colocar o poder. Liberta, porque isso é uma invenção. Esse obsessor nem sequer existe. Aí não adianta a luz ir lá te ajudar. A sua própria luz. É igual o RPG, eu já joguei muito, pessoal. Tem uma caverna, o personagem, é tudo arquétipo. Tudo é arquétipo. Tudo são simbolismo. Bom, então entra o personagem na caverna e tá lá a pessoa agachada criando os demônios e a luz lá lutando com os demônios. Mas enquanto a gente não para de alimentar esses demônios internos, a gente não olha para eles, porque é só assim, a gente precisa olhar, porque todos nós temos o nosso lado animal e o nosso lado espiritual, e eles têm que casar. Então sempre vai existir as formas mais bestiais e as formas mais celestiais, fazem parte. Mas a gente precisa entender que todas elas têm um propósito.
e não ficar nessa guerra, querendo destruir, querendo dizimar uma. Porque a vida, o universo, muita coisa tem que ser destruída para ser criado algo novo. Não tem como. Você sabe. A gente quer construir uma casa velha, uma casa nova, a gente tem que destruir a casa velha. Então, isso tudo é religião para você ver como é muito mais profundo do que o que é dito quando a gente compra histórias, compra ideias. E é desafiador, sim, porque nós vivemos numa época agora que a gente não pode mais se agarrar em nada, ficar preso ao passado. Precisamos ir conforme nós sentimos, a gente não pode mais cair em historinhas, porque senão nós estamos dando nossa energia como alimento. E aí vem a questão do discernimento da nossa energia, de separar, porque não podemos julgar, mas a gente tem o nosso certo e errado para nós, só que você vai precisar achar para você. Porque muitos vão dizer, você tem que meditar tantas horas. Outros vão dizer, você não tem que meditar. Outros vão dizer, você tem que ler tantos livros. Outros vão dizer que não. Vai dizer isso. Quanto mais tempo da sua vida você vai ficar nesse vai e volta. O que os outros dizem. Preso nos extremos, que é o que eu venho trazendo. Preso totalmente. Porque a gente vai experienciar as polaridades. Às vezes o lado esquerdo, às vezes o lado direito. Às vezes o frio, às vezes o quente. Mas a gente tem o nosso equilíbrio. Então até isso para mim tem que ser atualizado. Temos o nosso equilíbrio. Porque senão a gente fica só na guerra. Eu fico só no frio, eu fico só no quente, só da guerra. Porque um não aceita o outro. Não. A gente tem que parar com essas brigas internas. É outra época já. Então a gente tem que deixar o passado no passado. Precisamos avançar como humanidade, como sociedade, como nosso interior, para nós poder manifestar o que nós somos, que é o que nós queremos, que é o que a nossa alma queremos, que é o que nós buscamos, um conforto. E o conforto é como eu trouxe no vídeo do inimigo interior, só nós podemos dar para nós mesmos esse conforto. Primeiramente, ele vem com respeito, a gente precisa se respeitar, respeitar a nossa energia. Respeitar, às vezes, é uma coisa simples. Não tô com vontade de fazer nada agora, quero só ficar tranquilo. E aí vai lá e se força a fazer, ou vice-versa. Vontade de fazer algo e se força a não fazer nada. Isso já é você está fazendo uma energia totalmente contra o que você está sentindo. Isso aí demanda muito da sua força vital. Aí isso aí já traz um monte de deturpação no seu campo. E daí o que acontece? Vamos lá, criamos historinhas, criamos os obsessores, criamos os demônios e culpamos eles. Então são tudo arquétipos criados pela nossa psique. E a gente vai ter que ir expandindo. Vai ter que ir criando maturidade para entender que não podemos colocar a culpa neles, não. Que eles nem sequer estão ali. É uma invenção nossa. E aí se perde numa quarta dimensão que nem sequer existe mais. E aí perde a grande oportunidade de estar aqui, nessa realidade, nesse corpo, já na quinta dimensão, que já é disponível para todos. Mas quando a gente sai de nós saímos da realidade e paramos de enxergar a verdade. Tudo é sobre isso, pessoal. Tudo é sobre os extremos, tudo é sobre as histórias que a gente compra. No final, é isso mesmo. Por que eu estou comprando toda essa guerra que estão me vendendo? E dependendo do tipo de pessoa, tem muita energia para doar para isso. E aí fica preso ali, no sistema de crença. Isso é sistema de crença. Então, as religiões, elas precisam ser destruídas dentro de nós. E isso vai acontecer lá fora daí. Porque não adianta a gente ficar com a guerra, porque foi manipulado isso e aquilo, tá? Sim, a gente tem um entendimento. Foi. Mas como que vai atualizar se a gente não está quebrando dentro de nós? Se eu não estou avançando, se eu fico preso na roda de samsara, se eu fico preso nos meus mentores, se eu fico preso em ter uma guerra contra um obsessor ali, dando um poder para ele, inventando esse poder, inventando toda essa história, para se no final se achar o bom ali que está sendo atacado ou que não. Então tudo isso é o nosso ego. E são fases da nossa caminhada que a gente vai passando. Então a gente precisa expandir, pessoal. Época de expandir. Época de se soltar. Época de não ficarmos presos mais.
E a gente não vai, como seres humanos, agradar todo mundo e tá tudo certo. Nem, é como eu já falei, nem todo mundo veio pra dar match, nem todo mundo veio pra as energias casar. E tá tudo certo, precisa das pessoas nesse polo e precisa aqui pra gerar a atração, para gerar o confronto e através desse confronto gerar a atualização, gerar o choque nas realidades, que eu já até trouxe em outro vídeo. Só que essa guerra ela não pode ficar interna. Às vezes nós vamos ter um momento de muita guerra interna. Mas depois que você entende, hoje eu tô nesse polo, então, e tem momentos que é necessário sim a gente travar uma batalha interior para vencer nós mesmos. Então essas guerras lá fora elas vão diminuindo. Mas os extremos, as polaridades sempre vão existir, porque através delas gera o seu nascimento. Através do yin e yang, quando eles fazem amor, quando eles se chocam, gera uma criança. Então a gente sabe que a gente precisa atualizar, a gente precisa deixar as coisas mais tranquilas, as coisas mais serenas, as coisas mais em paz. Internamente. Aí não importa a bagunça que esteja lá fora, tá? A gente não é mais produto do meio. Então é o que palestra aí que vem trazendo bastante. A gente tem que cuidar da nossa energia, porque não existe almoço grátis, pessoal, não existe. Quando querem te vender muita coisa de graça, quando querem te fazer as coisas muito dadas, assim, tu presta atenção, porque principalmente hoje em dia que a gente tem, estão aí na internet, estão liberando tanta tecnologia, tanta informação, a gente precisa prestar atenção. Porque as nossas informações valem muito. Muito mesmo. E o nosso tempo vale muito, a nossa energia vale muito. Então nós precisamos sentir o que você quer fazer e não precisa ser nada do que os outros falem. Viva a sua vida com felicidade, com harmonia, com alegria, sem mas. Não deixa a mente pro mas. Eu quero viver com alegria, mas eu tenho isso aqui, eu tô sendo muito atacado, não tô conseguindo viver a minha vida, ou eu tô só na matéria e tem os dois extremos que a gente sabe, então você precisa olhar para dentro, buscar a presença, buscar o que você gosta de fazer, é isso. E não deixa ninguém falar, porque vai ser testado, a gente é testado. A gente precisa manifestar quem nós somos. E não ser arrogante achando que são melhor que o outro. Não existe. E depois que a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. A vida fica mais tranquila. A gente passa pelo portal de transição, sai da prisão da quarta dimensão, que é a mente. Mas não essa mente dita e explicada aí por todos. É uma falácia também. Mas é um campo mental que a gente precisa aos poucos expandindo. E aos poucos é gradativo. É com muita aceitação, eu digo para vocês, é um desafio para mim também. É muita aceitação. A gente está aqui para aprender muita humildade, muita humildade. Aceitar que a vida vem até nós. Aceitar que a vida traz tudo que a gente precisa. E a gente precisa estar com a nossa energia no momento ali. Por isso que é estar no presente, estar no agora. Conseguir. Não, é isso que eu quero. Pronto, aí você vai doar energia porque você quer de verdade. Sem julgamento, porque não vem com mas. Não tem mais, não, eu só não quero, ou eu só quero. E aí, não tem mais, não tem testificação, não tem roteirinho ali. Você quer fazer, vai lá. É a sua consciência que importa. É como eu falei no outro vídeo, eu não posso matar o personagem Caleb, ele veio para viver a vida dele. E aí nós vamos expandindo, vamos quebrando as crenças dentro de nós. Então, é um momento onde a espiritualidade e a ciência vão se unir. Não espiritualidade e religião. Porque a religião ela tem que ser quebrada internamente e também externamente acontece daí, atualizado no caso. Porque do interno pro externo. A gente não vai sair brigando com ninguém, não. A gente entende o passo a passo de cada um. Mas se eu estou recebendo a informação e eu sinto que eu posso avançar, que eu não quero mais ficar preso nessa briga interna, nessa loucurada de eu preciso fazer isso, aquilo para estar conectado, para estar ligado a Deus. Eu preciso estar numa briga interna, que eu preciso fazer tantos processos de limpeza por dia para não ser atacado.
Eu não consigo nem dormir, imagina. E isso é muito forte, pessoal. Não é uma, não, é várias e várias pessoas que eu conheci no campo espiritual que não conseguem nem dormir, relaxar, porque tá numa briga interna e cria-se vários demônios e obsessores ali para não relaxar, para gastar energia. E aí, o que você tem que fazer? Qual é o seu desafio na sua vida? Como o meu, conseguir ter mais paciência, conseguir comer mais devagar. Isso é desafiador pra caramba pra mim. E esses são um dos meus desafios. Eu tenho vários que eu não vou comentar aqui. Para cada um vai ser diferente. Então, naquele desafio ali que você sente que você tem que vencer e você não está conseguindo, que você tem que colocar 100% da sua energia. É no trabalho que você quer fazer. Aí vem a questão de aí você tem que dar o seu máximo. Não pegar o desafio para o outro. Às vezes é uma coisa que para você já resolveu, você não se importa, você não quer, por que vai comprar o desafio do outro? A ideia do outro. Entende? Então, é isso, a gente precisa dar o 100% nosso. O nosso 100% com tudo, mas na decisão certa, nas coisas que a gente quer. E mesmo que a gente tome a decisão errada, que acontece às vezes, respira e volta, tá tranquilo. O errado nos ensina, o erro nos ensina. Lembrando que a primeira vez não é erro, pessoal. Tem que lembrar que a gente está aqui para experienciar que a primeira vez não é erro. Se a gente se repete, aí sim é erro. Aí é o tal roda de Sansara. A gente fica todo dia repetindo o mesmo dia, e aí nós estamos presos na roda de Sansara. É só isso. Não é várias reencarnações e você ficar voltando lá. Não, não é isso, não. É aqui. É aqui porque esse personagem aqui ele é único. Quando você fizer a transição aí, for para outro lugar, já não vai mais ser o personagem, já não vai ter os mesmos desafios. Então esse personagem aqui tem que vencer os desafios dele, mas a gente não tem controle sobre isso. A gente visualiza o desafio e não, é aqui 100%. Ou no trabalho, decidir, esse é o trabalho que eu quero. É isso aqui, eu senti que é isso aqui. 100%. E a vida vai te testificar. Então, mesmo você dando 100% ali, às vezes você tomou uma resposta que você não se conhece. Acontece com todo mundo, pessoal. A gente erra, a gente é humano e tá tudo certo. É que nem eu falei, o erro nos ensina. Ah, eu tô dando meu 100%, mas não tá girando. A vida tá te mostrando. Então, a vida tá te mostrando, ó, você tá dando o seu 100%, mas não é aqui o seu caminho. Eu vou te mostrar o seu caminho. Vem, a vida vem e mostra. Aí daí você vai e segue o seu caminho. Então, a primeira vez não é erro, pessoal. A gente precisa experienciar. E mesmo que a gente erre 2 vezes, a gente tem que começar a adquirir consciência para sair do erro. Esse erro repetitivo, isso é erro, tá? Porque estamos aqui para viver, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para observar esse personagem, que é maravilhoso. E ele é único. A gente não vai ficar repetindo, então não tenha medo disso. Deixar de viver sua vida porque tem medo de ir pro inferno, tem medo de ficar repetindo o samsara, não, pessoal. Se você ficar todo dia, ó, acordei hoje, fiz isso, aquilo, aí amanhã, isso, sempre a mesma coisa, aí sim. Sempre a mesma consciência sobre isso a roda de samsara. Não é sobre tudo é carne, no caso, ficar voltando. Não. É sobre aqui, nessa vida aqui. Tá? Ela já foi quebrada. Não deixa essa ideia. Porque tudo é uma ideia. Sempre recomendei o filme A Origem, continuo recomendando. Tudo é uma ideia. E aí que tá. Esse é o livre-arbítrio. Nós compramos as ideias que nós queremos. Só que nas ideias que nós muitas vezes queremos não é o nosso caminho. E aí a gente se desvia. Mas no final a gente chega até o caminho. Só que daí a gente perdeu às vezes muito dessa nossa experiência aqui. Muito custoso, muito sofrido. E Deus, a vida não quer isso de nós. Não precisa ser tanto. A gente consegue expandir, consegue viver, consegue experienciar sem todo aquele peso, todo aquele sofrimento que precisa ser difícil, que precisa ser sofrido, que eu preciso brigar aqui o dia todo com o obsessor, com o mago negro, e aí a gente cria uma grande fantasia, como eu tô trazendo nesse vídeo. E aí não se tem paz, pessoal. A gente precisa ter paz, a gente precisa ter relaxamento. Assim como a gente precisa ter os dias de peia, os dias de luta. Sim, mas é nós com nós mesmos, não vamos terceirizar. Já passou da hora da gente terceirizar. Então, é uma grande lição de humildade para nós aqui. Expansão. Deixar o passado no passado. É o que eu sempre trago.
O Caleb de ontem não é o mesmo de hoje. Você de hoje não é o mesmo de ontem. Não se agarra ao passado, não tenta recriar no futuro a mesma coisa que você já recriou no passado. Tá atraindo o mesmo tipo de pessoa para sua vida, presta atenção. Tá só com a cara diferente, mas é o mesmo tipo de pessoa, presta atenção. Tem alguma coisa que você precisa olhar aí dentro. Tem algum desafio aqui, ó, na vida real, aqui, ó, que você não tá olhando. E aí vai pra mente como fuga, ou pra mente espiritual, ou pra mente material também. E aí vira-se uma fuga. Então a espiritualidade de hoje em dia virou uma grande fuga de todo mundo. E conexão com Deus zero. Então a conexão de Deus com Deus não vem através de fuga. Não vem através do medo. Ela vem através de um momento de serenidade. A presença de verdade, você não precisa buscar. É você ser. Se você está procurando, está muito longe. Aí vai precisar voltar umas casinhas. Sabe? Daí faz alguma coisa que você gosta, sente. Naquele momento que você está totalmente entregue àquilo que você está fazendo. É o que eu falei, dá o 100% da sua energia, no que você sente de fazer. Naquele momento que você está ali, 100% vai vir. Vai vir a inspiração, vai vir a conexão. E a sua conexão. Não é como é para mim, não é como é para fulano, não é como é para ciclano. Não, a sua conexão vai vir. Então a gente vive num momento onde estamos muito carentes da conexão, sim. E por quê? Porque estamos alimentando ainda muitos mestres e mentores aqui encarnados, muitos ídolos, e dando toda a nossa conexão para eles. Buscando o checklist. Não, você precisa disso, daquilo e daquilo para se conectar. Aí você está dando toda a sua conexão para ali, para aquilo ali. Nem testou, testa. Testa e não se compromete, sai fora. Se não serviu para você. Aí você só analisa, que é o que eu falei, temos dois tipos de dor, dois tipos de resistência. A resistência de não querer crescer e a resistência de não realmente ser para você aquilo, tá? Então tem esses dois tipos de resistência. Aí você sempre averigua, mas olha para dentro. Sente, respira, sabe? Olhe se é o que você realmente quer. E mesmo que você adentre e não era, daí você descobre, não era o que eu queria. Daí você sai, tá tudo certo. Nada é obrigatório, nada é para sempre, nada. Tudo muda. Então, hoje a gente está atualizando desse jeito aí, ó. Daqui 10, 15 anos vai vir alguém, outros seres aí, as crianças que estão sempre evoluindo vão vir sempre mais à frente. Vai quebrar tudo o que a gente disse. E tá tudo certo porque vai ser outra época, outro lugar. Então, tudo se trata de aceitação, de cuidar. Quantas realidades estamos alimentando? Porque a espiritualidade de verdade ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela tem fantasia, assim. Não tem problema, fantasia é maravilhosa. Só que a gente só vive no mundo da fantasia, sendo que a vida aqui nesse planeta, na Terra, se a gente estiver presente e consciente, ela é maravilhosa. Você vê Deus em tudo, numa árvore, você vê na natureza, na praia, quando sai com os amigos conversando, numa conversa, você vê Deus em tudo. Nos animais, até na própria tecnologia, porque Deus é a tecnologia também. Então você vê Deus em tudo. Aí que tá. A gente precisa estar mais com o pé no chão. Mas aqui, nesse personagem, não ficar buscando um eu superior. Nós não estamos aqui para ser nosso eu superior. O eu superior está aqui para aprender muito nessa jornada, porque está dentro de nós, está tudo dentro, exatamente tudo dentro de nós. Porque Deus está dentro de nós. E é isso. Essa é a realidade da coisa. Então a gente precisa abrir aos poucos, porque é o momento de quebrar a religião. Espiritualidade, Deus não é religião. E a gente está entrando nesse ponto. É muito apego. A verdade é que a gente vive num planeta, num momento planetário, humano, o planeta não tem nada a ver com isso. De muito apego. De não, tem que ser isso aqui para sempre, tem que ser isso aqui essa vida, tem que ser essa guerra toda, a vida toda. Que aí eu estou no caminho certo. Aí, será que a sua mente não está contando uma piada para você? Será que a sua mente não está te pegando e te colocando ali numa ideia, num falso self? Ela é muito mais perspicaz do que você.
acho. Ela gosta dos rodeios, ela vem e conta historinha e nos coloca muitas vezes em uma prisão de uma falsa espiritualidade. E é o que mais tem hoje em dia, eu digo para vocês. Quando parece-se que tem muita conexão, hoje planetariamente a gente vê, tá avançando, tá? Sim, as coisas estão andando sim. Mas é aquilo, nem tudo que reluz é ouro. Então, presta atenção na sua vida, que o que a vida está te mostrando? É só a vida que vai poder te dar o verdadeiro ensinamento. Eu trago aqui as reflexões, a gente traz uma abertura de campo, a gente traz uma conversa e a vida vai trazendo, claro que muitas vezes você vai precisar de auxílio através das ferramentas, outros irmãos, então, mas tudo vem de um lugar de respeito. Primeiro você vai respeitar a si mesmo e você vai sentir, porque a gente precisa ter humildade, eu preciso de ajuda, você vai atrás, senão tudo certo, mas a vida ela vai estar te mostrando o caminho, ela vai estar te guiando. Então cada um tem a sua etapa, então nunca leve nada como verdade absoluta, da pessoa, isso aqui é uma conversa, isso aqui é eu trazendo as reflexões, é como eu falei, amanhã eu posso pegar e trazer um vídeo totalmente diferente, pegando do outro polo, então a gente precisa entender que nem tudo é para nós. Mas aí faz os testes, vê o que é a vida, vê como os animais estão se comportando ao seu redor, vê como as crianças. Às vezes você acha que está muito espiritualizado, mas as crianças estão surtando, as crianças estão dando problema, ou os animais. Veja, eles são um bom termômetro para a gente ver como é que a gente tá. Também tá. É um bom aviso, é um bom gatilho. A vida usa bastante das crianças e dos animais. Eu digo, as crianças de hoje, nós fazem para ensinar tanto para nós. E muitas vezes a gente julga como se elas tivessem, não estão vivendo, não estão aprendendo nada, mas elas estão fazendo delas, tá? Eu digo para vocês que é muito forte isso, que é muito verdade, tá bom? Desejo para vocês aí tudo de bom. A gente se vê no próximo vídeo, tá, pessoal? A gente vai expandindo, vai conversando, vai brincando, vai se permitindo sendo feliz, sendo triste em alguns dias, está vivendo realmente sem julgamento, sem culpa. Seja você, saia desses deuses criados, tá? Porque a gente precisa viver a nossa vida, viver, acreditar, alimentar o nosso Deus interior, que é o nosso ser de verdade. E aí a gente vive uma vida mais plena, mais tranquila, independente de onde você esteja, tá? A gente vai aprendendo, a gente tem aí bastante tempo nessa experiência, que isso é bom. Mas é nunca procrastinar e nunca também querer avançar demais sem estar pronto, porque isso também é uma falta de humildade muitas vezes, tá? Então, essa reflexão que eu tinha para trazer hoje, não tenha medo de errar, tá? Eu como ser humano, eu digo ainda que várias vezes eu mais erro do que acerto na minha vida pessoal, mas é aquilo, desde que eu esteja aprendendo, desde que eu esteja evoluindo, é o que importa, tá? Como pessoalmente, como eu. Essa partezinha foi sobre mim, tá, pessoal? Isso acontece comigo e a gente não está aqui para nos julgar, para buscar uma perfeição criada mentalmente ou criado pelo sistema de crenças. Onde os mestres, onde Jesus, Buda, na nossa cabeça eles nem no banheiro viam, se vocês forem ver, a gente nem consegue imaginar isso, imagina. Mas, seres humanos. Então, a gente precisa se abrir, sair um pouco dos ídolos e ser o ídolo de nós mesmos. Nós ser o ídolo para nós. Nós ser o nosso amigo, nosso inimigo, o nosso amor ali da nossa vida para nós, primeiramente, daí a gente consegue. Ali a pessoa certa, os amigos certos, porque daí é energia, não tem como, a energia não mente. Tá, pessoal? Mas mesmo assim a gente não vai agradar todo mundo, porque para vir as pessoas certas para você vai ter que ter uma pessoa que não bate com a sua energia, porque senão não ia rolar também. Como eu falo, tudo é perfeito e tudo está andando. É só a gente ter paciência com a nossa caminhada, tá? Desejo tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Até mais. Namastê, pessoal.